A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas. Este que é um programa da UFADVille, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melchior. Na coordenação da UFADVille, irmã Maria Helena Melchior. Eu sou Josi Rutz e junto comigo, Janaína Melchior. A paz do Senhor, Jana, tudo bem? Paz do Senhor, Josi. Paz do Senhor a você que está nos assistindo. E hoje nós temos um programa muito especial, que é a nossa série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Então, fique conosco para você saber com quem a gente vai aprender hoje. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. Eu quero convidar você que está assistindo a nossa programação, para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e deixar seu comentário por aqui. O que você está achando da nossa programação? E hoje no nosso programa, como a gente já mencionou, nós vamos aprender com uma mulher da Bíblia, né, Jana? Isso mesmo. Nós vamos aprender com Lia. E a pessoa que vai estar ministrando essa palavra é a Mayara Hoffman. Então, fique conosco que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. A paz do Senhor, querida irmã. É um prazer estar aqui com você novamente para falarmos de mais uma personagem da Bíblia. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com Lia. Lia é uma personagem conhecida por sua história junto de Raquel e Jacó, mas que traz um ensinamento muito valioso para nós, principalmente nos nossos dias, principalmente para nós mulheres que vivemos aí com muitas questões. Principalmente para nós mulheres que enfrentamos muitas vezes muitas resistências emocionais. No capítulo 29 de Gênesis, a Bíblia narra a história de Raquel, Jacó e Lia. Jacó, ele sai da sua terra, a recomendação de sua mãe, Rebeca, para ir até o oeste, encontrar o seu tio Labão e ficar lá com ele durante um período, se refugiando. E quando ele chega a um poço, ele encontra então a sua prima Raquel, que o leva até o seu tio. Labão recebe com muita alegria e Jacó então passa a trabalhar com Labão. E passado um tempo, Labão então fala para ele que, embora ele fosse sobrinho, ele não deveria trabalhar de graça, que ele poderia cobrar algo por aquele serviço que estava sendo prestado. E Jacó, então, já de olho e interessado em Raquel, fala para Labão que gostaria de ter Raquel como sua esposa. Afinal de contas, ela chamou a sua atenção assim que ele a encontrou. E Labão, então, concorda com Jacó e oferece a sua filha em troca de 7 anos de trabalho. Esses 7 anos passam, então chega o dia da festividade. E na noite, então, Labão resolve enganar Jacó e, ao invés de entregar a sua filha Raquel, entrega a sua filha Lia. Mas tem um porém. Jacó só foi observar isso na manhã do dia seguinte. E aí começa a primeira frustração de Lia dentro da narrativa bíblica. Jacó, pela manhã, observa que quem está com ele é Lia e não Raquel, vai até Labão para tirar a satisfação, dentro do seu direito, é claro, afinal, Labão havia prometido Raquel a ele. Porém, ele despreza Lia. E naquele momento ali, depois de ter passado uma noite com Jacó, depois de ter tido relações com ele, ela se sente desprezada, ela se sente abandonada por um homem que não olhou para ela e nem a valorizou, muito pelo contrário. A Bíblia não traz a informação de que ele se justificou a ela. Ele se levanta e vai até Labão questionar o que havia acontecido. Quando nós olhamos para as personagens bíblicas, nós temos tendência a imaginar que elas não sofriam tanto que nós sofremos hoje. Mas a verdade é que Lia era uma mulher comum. Lia era uma mulher como qualquer uma de nós. E imagina na situação dela que não pediu para casar, ela foi entregue para o seu pai de qualquer maneira. Se vê diante de uma situação onde ela é desprezada por um homem que passa a noite com ela, por um homem que criou ali uma conexão, uma fidelidade com ela. A Bíblia conta que, em comparação à sua irmã Raquel, Lia, algumas traduções falam que ela não tinha brilho nos olhos, outras falam que ela tinha um olhar mais delicado, enquanto Raquel chamava a atenção por sua aparência, sua beleza física.
Então, muito provavelmente, Lia já vinha sendo comparada com Raquel muito antes disso acontecer. A Bíblia não nos conta, mas nós podemos imaginar que talvez já havia uma comparação entre beleza, entre destaque. Ela sempre foi a pessoa que não foi vista, a pessoa que não era visada, uma pessoa que era desprezada, enquanto Raquel brilhava os olhos daqueles que passavam por ela. Então, Lia precisava lidar com o fato de não ser semelhante a Raquel. Lia talvez lidava com muitas dores, com muitas emoções que a colocavam numa posição de inferioridade. E então, no dia do seu casamento, ela precisa passar pela situação de ser desprezada pelo seu próprio marido. Algo que provavelmente trouxe um peso muito grande, uma aflição muito grande para a vida dela. O segundo ponto é que a Bíblia conta, no capítulo 29, no versículo 30, que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Depois de ter questionado Labão a respeito de Raquel, Labão então fala que Jacó teria que trabalhar mais 7 anos para conquistar a sua outra filha. E assim faz Jacó. E dessa forma, então, Labão entrega Raquel a Jacó depois desse período de trabalho. Só que dentro do casamento, depois da primeira frustração que Lia passou, ela precisou lidar com o fato do seu marido estar mais interessado, amar mais a outra mulher do que a ela. Então, aquela mulher que sofreu desprezo no primeiro encontro que teve com aquele homem, precisou lidar também durante o casamento com alguém que não amava, não cuidava dela, desprezava, não olhava para ela na maneira como olhava para Raquel. Lia era uma mulher que estava sendo ignorada, Lia era uma mulher que vivia cabisbaixa, que vivia sozinha. Ela não tinha ninguém que olhasse, que cuidasse dela da maneira como Raquel era cuidada. E isso provavelmente intensificou ainda mais as dores que ela sentia. Isso provavelmente trouxe muito mais peso emocional para ela. Nós não conseguimos saber como eram os dias dela, mas nós podemos imaginar a frustração de uma mulher que todos os dias precisava acordar sem o cuidado do seu marido, entendendo que ele não a amava verdadeiramente, que ela estava ali porque ela foi colocada naquela situação e não porque ela foi escolhida para estar ali. E isso certamente fez com que ela caminhasse com muita dificuldade, tendo que lidar com o destaque da sua irmã, tendo que lidar com o fato de um pai que a entregou diante do engano e ainda de um marido que não a amava e não cuidava dela como deveria. Não cuidava dela como uma mulher de fato deseja ser cuidada, como uma mulher deseja ser amada, deseja ser amparada. Lia não tinha isso. Lia vivia à sombra da irmã, sem afeto e sem cuidado. Mas tem um ponto. Deus viu e enxergou Lia. No capítulo 29, no versículo 31, a palavra diz que Deus viu o sofrimento de Lia e por isso abriu a sua madre, ou seja, possibilitou que Lia gerasse filhos. Deus não só viu o sofrimento, mas Deus interveio diante daquele sofrimento que ela estava sentindo. Irmã, Deus não despreza as nossas emoções. Deus não despreza as situações que nós passamos. Às vezes, por menor que elas sejam, Deus está olhando para nós como um pai amoroso que deseja cuidar, que deseja amparar, que deseja nos proteger. Ainda que nós não tenhamos ninguém na nossa caminhada, ainda que nós não tenhamos o cuidado dos nossos pais, ainda que não tenhamos o cuidado do marido, dos filhos, ainda que não tenhamos o amor das pessoas que nos cercam, Deus nos ama, Deus nos vê e Deus age através de nós, Deus age por nós. Porque o Senhor deseja que nós sejamos cuidadas por Ele. O Senhor deseja suprir todas as nossas necessidades. O Senhor deseja suprir todas as nossas dificuldades. Deus é um Deus de amor que veio para nos trazer liberdade genuína através daquilo que nós sentimos. Deus é um Deus de amor que quer nos ver livre dessas prisões que muitas vezes nos amarram, nos prendem e nos impedem de crescer e de caminhar com Ele. Deus enxerga da maneira diferente, não é como as pessoas nos veem. Ainda que sejamos desprezadas em um mundo que valoriza tanto o aspecto físico, o aspecto social, Deus não olha dessa forma. Nós olhamos pela trajetória bíblica como Deus ampara e cuida daqueles que são desprezados, daqueles que são desamparados. Deus estende a mão e não só estende a mão, como faz uma nova história.
Nós vemos através da história de Lia que Deus fez algo novo e tornou ela uma referência. Deus deu oportunidade a ela de se tornar uma pessoa de referência, de se tornar uma pessoa com uma história fantástica e que deu continuidade, inclusive, à linhagem do nosso Salvador, do nosso Messias. Lia, então, passa a se tornar mãe, e nas 3 primeiras gestações que ela tem, ela escolhe nomes significativos para os seus filhos. O primeiro, Ruben, que significa o Senhor ouviu a minha aflição. O segundo, Simeão, o Senhor ouviu que sou desprezada. E o terceiro, Levi, que significa agora o meu marido se apegará a mim. Fato é que Lia ainda estava presa nas suas emoções. Lia ainda estava com dependência emocional. Quando ela dá o nome aos filhos, ela dá com um significado, com a intenção de ser vista. Ela estava olhando para aquela circunstância limitante e estava tentando justificar aquilo que ela sentia. Lia ainda não tinha parado para pensar que Deus havia dado a provisão a ela, que Deus havia dado o sustento que ela precisava. Ela não precisava de validação, ela não precisava de aprovação. Ela precisava simplesmente reconhecer que diante daquilo que ela passava, havia um Deus, havia um Pai que estava ali para cuidar e suprir as necessidades dela. Irmãs, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente coloca as nossas emoções, as nossas dores, as nossas dificuldades acima daquilo que Deus é na nossa vida. Eu sei que nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil lidar com o fato de viver desprezada, de viver sem amor, de viver numa família desestruturada. Mas quando Deus se revela a nós, é com o intuito justamente de prover, de ser aquele que vai satisfazer, que vai preencher o nosso vazio. Nós não dependemos de uma circunstância boa, nós não dependemos de uma família estruturada, nós não dependemos de uma felicidade que vem das coisas do dia a dia. Nós dependemos da graça do Senhor na nossa vida, que nos possibilita viver bem em toda e qualquer situação. Mas Lia ainda não tinha enxergado isso, ela estava vivendo presa nas emoções, ela estava tentando conquistar o seu marido, ela só enxergava aquela limitação ali. Até que um dia, na 4ª gestação que ela teve, Lia teve um direcionamento diferente, algo mudou em seu coração. Ela então diz, desta vez louvarei o Senhor, e por isso ela deu o nome de Judá, desta vez louvarei o Senhor. Na 4ª gestação, ela tira o foco da dor que ela estava sentindo, ela tira o foco de Jacó e ela olha para o Deus da provisão. Ela olha para o Deus que sustentou ela diante de uma situação injusta, que ela foi colocada sem ter pedido, que ela foi colocada sem ao menos saber que aquilo ali aconteceria. Então ela diz, desta vez louvarei o Senhor, porque Ele é o meu sustento diário, porque Ele é quem cuida de mim, porque Ele é quem supre as minhas necessidades. Eu não preciso de validação das pessoas, eu não preciso me sentir amada por alguém, eu não preciso sentir que eu sou vista por alguém, eu não preciso me comparar a outra pessoa, porque Deus me enxerga, me vê da maneira como eu sou. Para Deus não importa a sua situação financeira, para Deus não importa o quão bem visto você é na sociedade. Para Deus importa um coração sincero, um coração voltado a Ele, que era provavelmente o que Lia tinha. Lia era uma pessoa que estava diante de uma situação que ela não havia escolhido, como eu havia dito anteriormente. Ela estava numa situação que ela foi colocada, ainda honrando aquilo que ela foi imposta. E desprezada, uma pessoa que em comparação à sua irmã não era ninguém, mas Deus a viu, Deus cuidou dela, Deus interveio na situação dela e possibilitou que ela fosse mãe, não uma, mas muitas vezes. E naquele momento ali, então, ela consegue enxergar de maneira diferente. E eu acredito, a Bíblia ainda fala que ela cessou de dar à luz naquele momento, embora depois, nos próximos capítulos, a gente vê que ela continua gerando. Mas, simbolicamente, nós podemos aplicar esse ensinamento como algo que aquele ciclo de dor foi encerrado, através do reconhecimento daquilo que Deus é. Aquela situação que ela estava passando ali, aquela aflição, aquela prisão que ela vivia emocional foi encerrada, ela foi liberta daquilo, reconhecendo quem Deus era na vida dela. Então, às vezes, só basta o nosso reconhecimento daquilo que Deus é, para que nós possamos viver de maneira livre, sem estar aprisionadas por emoções que são muitas vezes inveja, ciúmes, ganância, necessidade de ter o que o outro tem. E a gente se coloca dentro de uma redoma e fica preso ali quando Deus vem e nos fala, olha,
Eu quero trazer liberdade para você. Através do meu filho que morreu na cruz por você, eu quero que você vive livremente. Eu quero que você desapegue das suas emoções e passe a olhar para mim, não mais preso naquilo que você sente e tem te aprisionado, tem te impedido de caminhar, de prosseguir naquilo que Deus tem, porque o Senhor tem grandes coisas. E muitas vezes a gente não alcança, porque nós ficamos alimentando aquilo que nós estamos sentindo. Então eu acredito muito que a palavra diz que naquele momento se encerrou ali aquele ciclo para ela. Porque ela passou a enxergar de maneira diferente, porque ela reconheceu aquilo que Deus era na vida dela. No Salmo 142, no verso 7, Davi diz: tira minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Tira minha alma da prisão. Em hebraico, a alma significa as emoções, a alma significa os pensamentos, as vontades. Então, Davi estava falando, tira minha alma dessa prisão, tira o meu pensamento dessa prisão. É dormir e acordar pensando nisso o tempo todo. É sofrer por aquilo que sente o tempo todo. E Davi, ele clama ao Senhor, tira minha alma dessa prisão para que eu possa voltar a te adorar. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos render graças ao Senhor verdadeiramente, nós só conseguimos adorá-lo verdadeiramente quando nós estamos livres de amarras que nos aprisionam, quando nós estamos livres de emoções e sentimentos que tomam a nossa mente quase que 24 horas por dia, que tomam o lugar da adoração, que tomam o lugar daquilo que Deus é na nossa vida e passam muitas vezes a ser ídolos em nós, passam muitas vezes a ser o centro da nossa vida. Então nós precisamos, assim como Davi, falar também, tira minha alma dessa prisão. Ainda que eu sinta que esteja doendo, tira minha alma, livra-me disso. E permita-me te adorar livremente. E permita-me te olhar de maneira diferente. Permita-me engrandecer o teu nome da maneira como o Senhor merece. Livre daquilo que eu sinto. Nós não conseguimos vencer isso sozinhas. É o Senhor que intercede por nós. É o Senhor que age por nós. É o Senhor que, através do Espírito Santo, nos ajuda a vencer as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. O Senhor é o mais interessado, minha irmã, em nos ver livre daquilo que nós sentimos. Quando nós nos livrarmos dessas emoções que nos aprisionam, nós seremos mais saudáveis, a nossa família será mais saudável, os nossos relacionamentos serão mais saudáveis, a nossa comunhão e a nossa convivência serão melhores. Porque nós não dependeremos de validação externa, nós não dependeremos de agradar, nós não dependeremos de modificar aquilo que nós somos para nos sentir aceitas, nós não precisamos disso, porque o Senhor já nos aceitou, o Senhor já nos recebeu. Mais importante do que ter a validação do homem, mais importante do que Raquel ter a atenção de Jacó, era Lia ter a atenção do Senhor, daquele que é o único que importa. É o único que nós realmente precisamos desejar ter atenção sobre nós. Que através dessa história nós possamos aprender que nós precisamos tirar os nossos olhos das aflições, daquilo que nos dói, daquilo que nos machuca e olhar para Ele, para o cuidado que Ele tem dado no dia a dia. Eu sei que a partir do momento que nós olharmos dessa forma, nós teremos uma vida mais livre, uma vida feliz, ainda que a circunstância não mude, ainda que esteja difícil ali de lidar, o seu coração sentirá uma paz inexplicável, porque é uma paz que não vem da circunstância, é uma paz que vem dele. Que Deus abençoe sua vida, irmã. E nesse momento, então, eu quero orar com você, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai operar na sua vida. Pai, eu agradeço e louvo o teu nome pela tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Agradeço por ter nos deixado uma história tão rica de aprendizado com a Lia, nos fazendo entender que aquilo que o Senhor fez através da vida dela, o Senhor pode fazer através da nossa vida também. E nesse momento eu intercedo por cada irmã que está em casa, no seu trabalho, assistindo a esse vídeo e que se sente presa diante das circunstâncias, que se sente presa diante das emoções que está sentindo. Eu sei que o Senhor veio e nos trouxe liberdade genuína. Eu sei que o Senhor veio para nos livrar dessas prisões emocionais. Então, nesse momento, eu te peço que o Senhor opere com as tuas mãos poderosas, libertando cada irmã que está sentindo uma dor na sua alma,
pela circunstância que está vivendo, pelas dores que está vivendo, ou até mesmo aquelas que estão aprisionadas pelas emoções, seja pela ira, pelos ciúmes, pela inveja, pela cobiça, pela comparação com os demais. Que o Senhor possa trazer clareza nos corações e que cada uma possa entender que é única em Ti e que o Senhor nos fez para sermos livres. Então, intervém no coração de cada uma. Eu sei que o Senhor veio para nos trazer liberdade. E nesse momento eu te peço, traga liberdade, Senhor, para cada uma que precisa dessa libertação, para cada uma que precisa viver uma vida plena em Ti. Eu creio que o Senhor já está operando e eu te agradeço por aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ensinamento para a nossa vida, essa mulher que teve essa força, esse exemplo de fé, de confiança no Senhor, e que nós possamos buscar em Deus, confiar nele todos os dias, que a nossa vida está nas mãos dele, no controle do Senhor. Que você possa continuar compartilhando essa palavra para que edifique muitas vidas também. E como sempre, a gente te convida. Semana que vem tem mais vídeo por aqui, né, Jana? Isso mesmo. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.